Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto. Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez nós nos encontramos para compartilharmos da palavra de Deus através deste programa. Deus tem nos concedido graça de podermos anunciar as suas verdades, ainda que a igreja esteja nesse momento fechada para os cultos presenciais. Nós podemos ter esse momento de reflexão e com certeza esse momento será para nós um momento muito especial. Nessa noite nós iremos compartilhar da palavra com o nosso pastor, que estará trazendo a mensagem, e estaremos também ouvindo o Ministério de Louvor da congregação, que estará nos conduzindo a Deus através dos louvores. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa meditar tanto nos cânticos, como também na palavra de Deus para nós. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, querido, esse nome é maior que tudo, ele é. Ó, querido, esse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome
A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Nessa noite toda especial, o tema da nossa reflexão bíblica é a Páscoa cristã. Originalmente, a Páscoa é uma festa, é uma celebração judaica. E a palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima. Uma referência ao episódio da 10ª praga, narrada no Antigo Testamento, que quando o anjo da morte veio para destruir, veio para matar todo primogênito nascido no Egito, a casa que tivesse o sinal, a marca do sangue nas portas e nas janelas, naquela casa que onde o sangue estava marcado, o anjo passaria por cima. E isso aconteceu na noite da 10ª praga, segundo a orientação de Moisés. O povo de Israel, que estava ali vivendo há mais de 400 anos como escravos do faraó no Egito, naquela noite as famílias entraram em suas residências, entraram em suas casas, e eles sacrificaram, mataram um cordeiro, e o sangue daquele animal foi aspergido nas portas e nas janelas do lado de fora de cada casa, segundo a orientação que Deus deu a Moisés. E assim aconteceu. Naquela noite o anjo da morte veio e a casa que estava com o sinal do sangue, o anjo passou por cima, e naquela casa não houve a morte de primogênitos. E a Páscoa judaica, ela ficou como celebração anual, segundo a palavra de Deus, durante toda a existência do povo judeu, e até hoje eles comemoram a libertação da escravidão do Egito. Mas também nós encontramos hoje uma segunda celebração de Páscoa. É a Páscoa do comércio, é a Páscoa do marketing, é a Páscoa do lucro, é a Páscoa do coelho, do ovo de chocolate. As famílias, nessa oportunidade, elas ficam todas envolvidas nessa atmosfera, nesse clima de Páscoa, onde muitas famílias elas escondem tradição de esconder ovos de Páscoa dentro de casa, e as crianças saem com toda alegria para procurar os seus ovos até encontrar aonde a alegria da família ela é estampada. Também nessa ocasião é comum de termos banquetes, almoços para festejar a Páscoa do coelho, a Páscoa do ovo de chocolate. Essa Páscoa é a Páscoa onde os grandes empresários ficam ricos, é onde o comércio ele tem uma série de marketing, de propaganda, e essa Páscoa eu chamo a Páscoa do lucro, do comércio, aonde também há uma mistura de sincretismo religioso, aonde tradições europeias se juntam com crendices populares e torna essa Páscoa uma Páscoa muito popular. Mas eu quero frisar nessa noite, meu irmão, minha irmã, é sobre a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, ela revela o projeto de Deus na redenção do ser humano. É uma festa diferente da festa judaica, totalmente diferente da Páscoa comercial. A Páscoa cristã, a Páscoa bíblica, a Páscoa do Novo Testamento, a Páscoa que nós pregamos como igreja evangélica instituída aqui na face da terra, é uma Páscoa completamente espiritual, é uma celebração da vida. Como o pastor o Hernani Dias Lopes disse, é o brado de vitória da vida sobre a morte, que fala sobre Jesus,
que fala sobre o amor de Deus. E João, no capítulo 3, versículo 16, ele expressa isso quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um grande pesquisador, um grande homem de Deus do primeiro século, chamado Lucas, em um dos seus livros chamado Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 32, Lucas vai dizer assim: foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante os tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. De quem João está falando? De quem Lucas está escrevendo? Vamos deixar João Batista descrever quem é esse cordeiro, quem é essa pessoa que Deus enviou ao mundo para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. João Batista, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando olhou para Jesus de Nazaré, ele aponta para aquele homem e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Jesus, ele veio para inaugurar uma nova Páscoa, a Páscoa que não fala de animal e nem tão pouco de ovos de chocolate, mas falar de si mesmo, um Deus que se fez carne, se tornou homem e habitou entre nós. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diante destas afirmativas, eu quero expressar e eu quero trazer algumas lições para as nossas vidas nesta noite toda especial. Primeiro, a Páscoa cristã substitui a Páscoa judaica. É exatamente isso que eu estou falando. A Páscoa cristã substitui a Páscoa judaica. Em Marcos capítulo 14, verso 22 ao verso 25, a palavra de Deus diz assim: e, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O que está acontecendo aqui? Jesus estava com seus discípulos celebrando a Páscoa judaica. Foi a última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos. Jesus estava a algumas horas de ser entregue nas mãos dos guardas do templo para ser levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. Jesus estava a poucas horas de ir para a cruz e ele está celebrando a Páscoa judaica, a Páscoa que comemora a libertação e o livramento dos primogênitos lá no Egito. E Jesus, no meio daquele banquete, ele pega um pedaço de pão, levanta aos céus, dá graças ao Pai, e ele fala: tomai, comei esse pão, esse é o meu corpo, que vai ser moído, que vai ser entregue, que vai ser pregado na cruz, em favor de vós. E depois Jesus pega uma taça de vinho, ele levanta a taça de vinho, dá graças ao Pai, ele fala: agora bebei desse vinho, porque esse é a minha nova aliança que eu faço com todos vocês através do meu sangue. Veja que Jesus, ele na noite da celebração da Páscoa, ele institui a Santa Ceia. E ele fala: fazer isso em memória de mim. Agora, não temos mais que trazer à memória o livramento do Egito. Agora, nós temos que trazer em memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Através dos dois elementos, o pão e o vinho, nós
lembramos de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do sacrifício ali na cruz do Calvário, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Segundo lugar, a Páscoa cristã é símbolo de vitória da vida sobre a morte. Nenhum ser humano tem a capacidade de se salvar da morte eterna. A Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo, vida eterna, condenação eterna. E Jesus na cruz do Calvário, ele ali morrendo pelos meus pecados, pelos seus pecados, ele ali estava dando a sua própria vida para poder nos resgatar da morte eterna. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14, a Bíblia diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A Páscoa, que fala de Jesus, fala de sua morte e na cruz do Calvário, essa é uma celebração, um símbolo de vitória. Jesus na cruz do Calvário, ele venceu a morte com a sua própria vida. A Bíblia fala que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia, num domingo pela manhã, ele ressuscitou. E a Bíblia fala que quando Jesus ressuscita, ele também diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Isaías capítulo 53, verso 5 e 6 também diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso significa que Jesus levou sobre si os meus pecados, os seus pecados e o pecado de toda a humanidade, e Jesus ali, ele venceu a morte para conceder vida. E ele, uma das últimas palavras de Jesus na cruz, ele brada dizendo tetelestai, significa está consumado. Ele pega a minha dívida e a sua dívida, ele pega o meu pecado e o seu pecado, e ele paga com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, a vida vencendo a morte, a Páscoa celebrando a nossa vitória sobre a morte. Por isso que eu e você temos vida, e vida em abundância. Foi isso que Jesus falou. Ele mesmo disse na sua palavra: eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. Mas também a Páscoa cristã é a mensagem do poder do sangue de Jesus, o poder do sangue sobre o pecado. Jesus na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã, garantiu o direito de reinar e ser Senhor sobre nossas vidas. Mas segundo Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você fomos separados de Deus, fomos separados da Trindade Santa por conta do pecado. E a Bíblia fala mais, Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o pecado nos garantiu, nos concedeu a morte, o dom gratuito de Deus nos concede vida eterna. E ainda mais, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, vai falar algo tremendo para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia fala assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão de nossos pecados. Através de Jesus, e através do sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos a remissão dos nossos pecados. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
E fala mais. A Bíblia vai dizer que se o meu pecado, se o seu pecado for vermelho, como o pano da escarlata, eles se tornarão brancos como a lã, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em último lugar, eu aprendo que a Páscoa cristã é símbolo da vitória final de Jesus sobre Satanás. Desde o começo, lá no Éden, até hoje, Satanás tem percorrido toda a trajetória da história humana para poder encerrar homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças no inferno. A maior estratégia de Satanás é tirar nossa visão do céu e colocar a nossa visão aqui nessa terra. É tirar nossa visão da palavra de Deus e colocarmos a nossa visão nas palavras daqui da terra. A maior estratégia de Satanás é tirar o nosso conceito de Páscoa cristã, de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, e colocar a visão desse mundo numa Páscoa de coelhos e ovos de chocolate. Mas a Bíblia vai dizer, meu amado, que através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morto e ressuscitar ao terceiro dia, a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora nós temos paz com Deus, agora toda a nossa dívida foi paga, agora nós somos declarados justos e isentos de culpa. A Bíblia fala agora que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus, na cruz do Calvário, ele dá um golpe certeiro na cabeça da serpente, e Jesus nos concede a vitória, e agora nós podemos voltar a termos relacionamento com Deus, voltar a termos a comunhão do Éden. Agora, através de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, nós temos livre acesso a Jesus através do novo e vivo caminho, a saber, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, e aí vencendo a morte, e mais do que isso, dando, na verdade, decretando o final para Satanás e seus demônios, o lago de fogo que arde em enxofre. Por isso, meu querido e minha querida, Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Páscoa cristã é a celebração da vitória final de Jesus sobre a morte. E através da nossa justificação, nós temos paz com Deus, e mais do que isso, nós temos vida eterna. Olha o que a palavra de Deus fala em João capítulo 10, versos 28 e 29. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Quando nós estamos celebrando a Páscoa cristã, quando nós estamos celebrando a vitória de Jesus sobre Satanás, nós estamos seguros nos braços do Pai. 1 de João, capítulo 5, versículo 13, a Bíblia vai dizer: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Quem crê no nome do Filho de Deus não terá, como a Bíblia diz aqui, vós já tendes a vida eterna. E esta é a nossa vitória. Por isso que o próprio Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o último versículo que eu queria deixar para os irmãos e para você, meu amigo e minha amiga, nesta noite, é em Romanos capítulo 8, verso 18, que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É bem verdade
que passamos por lutas, tribulações e passamos por algo nunca antes pensado, que é essa quarentena, que tanto traz para nós tristeza, angústia e dor. Mas nesta noite eu quero dizer que você com a sua família pode agora ir dentro do conforto do seu lar, você se reunir e glorificar a Deus pela Páscoa cristã, pela Páscoa que revela Jesus como o único e suficiente Salvador. Longe de nós sacrifício de animais, longe de nós colocarmos diante de um chocolate e de um coelho toda a nossa celebração e alegria. Não, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele está vivo, Ele morreu, mas ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai e intercede por mim e intercede por você. Nessa noite eu quero apresentar a você Jesus Cristo, o motivo da nossa alegria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos encerrar o programa dessa noite com uma oração. Durante toda essa semana, a Igreja Evangélica Congregacional aqui em Linhares vivenciou um período de oração semanal. Nós convocamos a igreja para orar por pedidos específicos durante todos os dias durante a semana. E hoje, o pedido desta noite é orar pelo Brasil. E eu queria que você se unisse a mim nesse momento de oração pela nossa nação. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos colocar cada vida que está nos assistindo nesta hora, pedindo que o Senhor entre em cada lar agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e conceda a sua bênção, a sua paz sobre cada vida, do menor ao maior. E nessa oportunidade, Senhor Deus, nós oramos pela nossa nação. Colocamos, ó Pai querido, o chefe da nossa nação em Tuas mãos, o nosso presidente. Ó Pai, também com seus assessores, seus ministros, ó Deus, os parlamentares. Colocamos, ó Pai amado, os prefeitos, os governadores. Colocamos, ó Pai querido, em nome de Jesus, a nossa pátria amada. Ó Pai, que tem sido assolada, Pai querido, por esta praga, ó Deus amado, por esse vírus do coronavírus. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que esteja abençoando, meu Pai, e livrando, meu Deus amado, as famílias desse grande mal. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor conceda sabedoria para que os nossos governantes, ó Pai, possam, Pai amado, iluminados pelo Senhor, direcionados, ó, pelo Senhor, ó Deus amado, ó Pai, tomar decisões, ó Pai, para o bem-estar da população. Colocamos, ó Pai, também os profissionais que estão na frente desta batalha. Colocamos, ó Pai amado, também em Tuas mãos, ó Deus, cada vítima desta virose. Colocamos as famílias, ó Pai, ó Deus, que foram, ó Pai, ceifadas, ó Pai, tirando, ó Pai, os seus entes queridos, ó Pai, e, ó Deus, estão em luto. Pedimos a Sua bênção e o consolo do Teu Espírito Santo sobre cada uma dessas famílias. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que repreenda todo o poder do mal. Ó Pai, Tu possas jogar por terra toda obra forjada do inferno contra a nossa nação. Pedimos ao Senhor, ó Pai amado, que cada brasileiro, ó Pai, seja abençoado e guardado pelo Senhor. E que a cada dia possamos ver o Teu poder, o Teu agir se manifestando em nosso meio, ó Pai. E a cada dia o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Oramos, colocamos a nossa nação e a nossa vida em Tuas mãos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.